Veja no ICL Notícias, segunda edição. Instruções para o golpe. Os e-mails de Alexandre Ramagem com orientações para Bolsonaro sobre tramas golpistas. Mais um puxão de orelha. Lula volta a criticar presidente do Banco Central, dessa vez por declaração sobre valorização do salário mínimo. Esses dias o presidente do Banco Central deu uma declaração para a imprensa que eu não quis acreditar. Apoio precioso. Qualities that bow. Obama e Michelle aparecem e declaram apoio a Kamala Harris na disputa contra Trump. We call to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you. Hora do voto na Venezuela. Campanha entra na reta final em eleição marcada por tretas de Maduro, até com aliados. Em Brasil, não auditam nem um acta. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, comunidade do ICL Notícias, começamos o ICL Notícias, segunda edição. É um prazer estar aqui na companhia de todas e todos que nos acompanham. Hoje eu estou aqui no lugar da Gabi, da Roberta, na companhia do nosso querido Juliano Medeiros. Vamos adiante, Juliano, boa noite. Boa noite, Rodrigo, boa noite a toda a nossa audiência do ICL, começando mais um ICL 2, hoje só a gente aqui, sem a presença feminina, infelizmente, mas elas vão estar online participando do ICL com a gente. É isso aí, daqui a pouco Cristina Serra, jornalista com toda a sua experiência, vai ajudar a gente a analisar as principais notícias do Brasil. Cristina Serra, depois a presença do professor Chico Teixeira, do Rio de Janeiro, para a gente falar bastante de Venezuela e de Estados Unidos. Eleição na Venezuela no domingo e a eleição também, né? O debate eleitoral esquentando nos Estados Unidos. Então, Cris Serra para falar de Brasil, Chico Teixeira para falar bastante de assuntos internacionais e Luiz Nassif. Luiz Nassif sempre às sextas-feiras com a gente, especialista em economia. O Lula deu um puxão de orelha, mais um, no Campus Neto. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a privatização da Sabesp nesse dia, 26 de julho. Data importante, né, Juliano? Data que se comemora o assalto ao quartel Moncada, que é considerado em Cuba o dia em que se inicia o processo revolucionário, que 6 anos depois vai levar os barbudos da Serra Maestra ao poder. Um abraço, um beijo para toda a audiência dos nossos amigos cubanos ou que admiram a Revolução Cubana aqui no ICL. E até porque, em breve, né, no ar, o especial, o documentário feito pelo Eduardo Moreira, em Cuba. Vai para Cuba, Eduardo. Ele foi. Ele foi. Mandaram tanto a gente para Cuba. Aliás, 26 de julho virou o nome do movimento, né? Movimento 26 de julho, né? Que era o principal partido, né? O movimento político de Fidel Castro, Che Guevara, né? Não é Partido Comunista, depois é que vira Partido Comunista, né? É uma história bonita. Tem que fazer um documentário para quem puder acompanhar o documentário que vai ao ar. Vai ao ar que dia? Eu ainda não tenho aqui de cabeça. Daqui a pouco a gente traz. Breve. É isso. Pessoal, 26 de julho, dia também da abertura das Olimpíadas lá em Paris. Então eu vou pedir licença, vou me levantar um pouquinho para a gente tratar desse assunto, Juliano, mas você vai me ajudando aqui. Com certeza. Né? A internet, o mundo de olho em Paris. E olha, um caos, hein? Um caos em Paris. Recebi memes geniais aqui, Rodrigão, depois a gente pode Muita coisa, nós vamos falar bastante sobre isso. Olha, dia da abertura das Olimpíadas, eles apostaram tudo no cenário belíssimo de Paris, o Rio Sena, os barcos desfilando lá pelo Rio Sena, mas antes da abertura, um caos no transporte, sabotagem nos trens franceses. Ainda não está claro quem é que fez, mas muitos trens, muitas estações paralisadas, muita gente que ia para Paris, do interior da França, para assistir a abertura, ficou prejudicada. Olha aqui, algumas imagens que chegam da França com o caos. A rede ferroviária francesa é atingida por incêndios antes da abertura da Olimpíada. A investigação está aberta e mostra a dificuldade. Todo mundo, olha, o país de primeiro mundo, agora vocês vão ver uma Olimpíada de primeiro mundo. Está um caos.
trens parados, sabotagem e um aeroporto chegou a ser evacuado na França. Aqui, ó, aeroporto na França evacuado por razões de segurança, o aeroporto de Basileia-Mulhouse, que fica perto da fronteira com a Suíça, né? Então, para a gente ver que eles estão com dificuldades para organizar uma Olimpíada, um clima efervescente na França, acabou de ter eleição, a extrema-direita, né, muito ódio nas ruas da França, um país que tem uma tradição de efervescência política e isso está também ali nas Olimpíadas. E a abertura, hein, gente? Eu recebi também muita gente falando que não gostou, achou a festa meio fraca. Você achou, Juliano, tanto assim? Porque o cenário é belíssimo. É, dividiu opiniões, né, Rodrigo? Porque enquanto você tinha tradicionalmente o desfile da abertura das Olimpíadas dentro de estádios, com aquela produção, com o público concentrado, dessa vez, desfile de barcos no Rio Sena. Eu gostei. Você gostou? Gostei porque eu acho que valorizou a cidade de Paris, mostrou que a Olimpíada não é só um evento fechado, que está para quem comprar o ingresso, mas pode ser apropriado pela cidade, uma fronteira mais diluída entre o público e o privado. Eu gosto desse tipo de coisa e tá cheio de memes, alguns geniais, né? Um deles dizendo aqui, mencionando, posso ler alguns, mencionando que é a primeira vez em muitos anos que o governo francês fica feliz com estrangeiros chegando de barco e não os recebe com repressão. Uma boa referência aí à política migratória do governo francês e de tantos outros que recebem os imigrantes com muita violência e muita repressão normalmente. Agora, eu vi também críticas, Juliano, de jornalistas que estão lá acompanhando, nosso colega Sérgio Ucci, que é do SBT, dizendo, olha, a chuva atrapalhou demais. Então, fizeram a abertura, né, no Sena, eu não sei, claro que devem ter levado em conta a previsão do tempo, isso você não controla absolutamente e tal, mas ele disse que atrapalhou. Tem até uma postagem aqui, que a gente pode colocar na tela, sobre essa questão da chuva, né? A chuva tirou um pouco o brilho, literalmente, desse cenário tão bonito que é o cenário do Rio Sena. Cerimônia de abertura das Olimpíadas deve ser debaixo de fortes chuvas, e foi, viu? Essa aqui era a manchete antes, e foi. Eu tenho aqui uma outra postagem feita pelo colega jornalista, está aqui o Sérgio Ucci, olha, um dos telões do palco principal, onde estão as autoridades, acaba de apagar, isso na beira do Sena, eles montaram umas arquibancadas ali na beira do Sena. Chove muito em Paris. Apesar disso, uma festa, sem dúvida nenhuma, bonita. Mas tudo isso, sabe por que eu estou trazendo isso tudo? Porque foi um festival de vira-latice quando o Brasil foi fazer a Copa e as Olimpíadas aqui no Brasil. Todo mundo falava, não vai dar certo, vai ser todo mundo roubado, não vai dar tudo errado, cerimônia de abertura. E no final, no Brasil, fora do campo, na Copa, deu tudo certo. O problema foi dentro do campo, né? Como a gente sabe. Em Paris, tem problema até com assalto. Você viu quem foi assaltado em Paris, Juliano, hoje? O Galinho de Quintino, Zico, mais de R$1 milhão em prejuízo, tomou o Zico porque parece que levava joias caras na mala, viu? Pois é, virou moda, tá levando o relógio Rolex, joias e tal. O Zico foi assaltado dentro de um táxi, gente. E o pessoal dizia, Rio de Janeiro vai ser um perigo para os turistas na Copa. O Zico do Rio de Janeiro foi ser assaltado em Paris, minha gente. Olha só. Então, isso me faz lembrar como brasileiro, uma parte pelo menos, porque o povo vibrou, se divertiu muito com a Copa do Mundo em 2014, mas ficava uma turma, eu me lembro de estar, Juliano, num aeroporto ali por 2012, 2013, e todo aeroporto do mundo tem fila no controle, né? Ali a hora que você vai passar a bagagem. Eu estava no aeroporto aqui no Brasil, numa viagem interna, e aí começou aquela coisa da classe média. Olha aí, ó, tudo errado, imagina na Copa, aquela frase que a gente ouviu durante meses, imagina na Copa. Aí veio a Copa e deu tudo certo, as seleções viajaram para lá, para cá, torcedores, um país gigantesco, deu tudo certo fora do campo, porque dentro do campo não deu muito certo, né? A gente perdeu de 7-1 para a Alemanha. Outra coisa que não deu certo na Copa no Brasil foi aquela vaia horrorosa, que não foi só vaia, teve xingamento na abertura da Copa de 2014, no estádio do Corinthians em Itaquera, a Dilma xingada pelos ricos brasileiros. Dilma é vaiada de novo na final. Ah, isso aqui foi na final, mas na abertura, teve na abertura e teve na final. Então, falta de educação com a representante do país, do Brasil. Fora de campo, a organização funcionou muito bem. Os franceses é que estão tendo problemas
mas ainda assim é uma festa bonita, né? A gente está falando aqui dos problemas, mas é uma festa bonita. Teve também protesto, o Juliano falou aqui, né? Pela primeira vez os franceses recebem gente de fora, né? Nos barcos, porque foi isso, as delegações desfilaram nos barcos. Os argelinos fizeram protesto, a delegação argelina, lembrando a guerra de independência contra a França, a morte de argelinos nos combates contra os franceses. Teve também a delegação palestina, foi emocionante, pequena delegação palestina, e uma vaia para a delegação israelense. Não sei se você acompanhou isso também. Não só acompanhei, como tem um mistério ainda que eu não consegui decifrar. Daqui a pouco vai ter notícia falando sobre isso, talvez até o próprio ICL vai trazer alguma novidade aí, que é uma imagem que mostra um barco onde estaria a delegação de Israel, com a bandeira de Israel, com a placa Israel, sem a delegação. E depois, alguns minutos depois, aparece a delegação de Israel num outro barco. Não se sabe se foi uma medida de segurança, né, para tentar confundir alguma eventual tentativa de atentado. Hoje Israel se converteu no país mais odiado do planeta Terra pelo genocídio que está promovendo, o seu governo está promovendo contra a população em Gaza, ou se foi mesmo algum tipo de protesto que depois foi, ou de protesto, ou de medida de segurança da delegação israelense, que depois foi em algum momento revertida. A gente vai descobrir isso logo, logo, certamente essa informação vai vir à tona. Muito bem, enquanto isso, continua a cerimônia. Olha aí, ó, aqui a delegação, a postagem que mostra a delegação de Israel sendo vaiada. É claro que aqui a gente não pode rodar a imagem, tem direitos de transmissão, isso dá um problema danado. Se rodar a imagem aqui com direitos, dá um problema danado. Mas a gente tem aqui o take aqui, a imagem parada e o registro de que houve a vaia. Eu escutei, né, assim, muita gente na rua ali assistindo e vaiando quando passa a delegação israelense ali dentro do barco, né, no Rio Sena. Outra postagem sobre a delegação argelina. Ó, a delegação argelina jogou flores em homenagens aos mártires afogados pela polícia no Rio Sena em 1961, enquanto a Argélia lutava por independência. A França negou responsabilidade nesse massacre até 1998, quando reconheceu finalmente as 40 mortes. Estimam-se, no entanto, que possam ter sido muitas mais, entre 200 e 300, as mortes na França, porque na Argélia morreram muitos e muitos argelinos lutando pela independência. É um capítulo aí da luta anticolonial, né? E então os franceses têm essa tensão permanente ali dentro do seu território, e isso esteve, eu acho até saudável que esteja, né, na abertura, né? É um show, é bonito, é esporte, é festa, mas tem também a história ali, né, Juliano? É muito forte, muito emocionante e uma independência relativamente recente, né? A Argélia concluiu seu processo de independência no final dos anos 60, começo dos anos 70. E no mundo dos memes, para aliviar um pouco o clima, né, Rodrigo? Porque essa aí foi pesada. Na sexta-feira agora também, na abertura das Olimpíadas, eu recebi aqui um meme da Fernanda Lima que diz o seguinte, enquanto passava a delegação de Portugal, um meme, esses aí quando chegam de barco levam todo o ouro. Levam ouro, é perigoso. Numa referência aí ao colonialismo português, que poderia também ser usado pelos ingleses, espanhóis, holandeses e todos aqueles que apostaram no colonialismo durante todo o século XVII e XVIII. É isso, uma festa bonita que prossegue. O Juliano me contava aqui que o Zidane, né, deve ter a responsabilidade de acender a tocha olímpica lá em Paris. Eu não sei se vai ser o único, né? Geralmente eles levam mais de um atleta para esse momento. A gente vai seguir acompanhando aqui, um olho em Paris, outro olho nas notícias no Brasil, na América Latina. E eu quis falar aqui da Olimpíada não só porque é o assunto do dia, mas também para a gente relembrar, né, esse festival de vira-latice, quer dizer, a França com seus problemas, está lá fazendo a festa, não vai parar a Olimpíada por causa disso. Imagine se no Brasil tivesse um problema desse tipo, algum probleminha no aeroporto, caiu o governo, acabava, parava tudo, né? Então, é realmente para a gente pensar como o Brasil fez dois eventos muito bem feitos. 2014 a Copa do Mundo, 2016 a Olimpíada. E olha, no meu ponto de vista, eu cobri duas Olimpíadas como jornalista, em Londres 2012 e 2016 no Rio de Janeiro. As aberturas lindíssimas, né? Dentro de estádios, diferente dessa abertura lá no Rio Sena. Eu achei mais bonitas as Olimpíadas de 2012 e 2016, não sei se é porque eu estava lá também, né? Tive a oportunidade de estar em Londres, estar no Rio, aí tem um outro brilho. De qualquer maneira, fica aqui esse registro e para a gente se orgulhar dos eventos que aconteceram também aqui no Brasil pouquíssimo tempo atrás. Só para encerrar essa abertura, antes da gente ir para as notícias do dia, vamos falar muito do Alexandre Ramagem. Vazaram informações de como é que ele orientava o Bolsonaro, participou ativamente do golpismo. Vamos falar bastante sobre isso. Venezuela, Estados Unidos, o Bolsonaro fazendo ameaças, subindo o tom de novo.
Mas antes disso, já que estamos no capítulo de coisas boas no Brasil, eu queria falar de algo muito bonito que aconteceu essa semana no interior paulista. O escritor Raduan Nassar, eu até fiz uma postagem sobre isso, está lá nas redes do ICL, é uma das postagens com maior repercussão nas redes do ICL. O Raduan Nassar, premiadíssimo, autor de Lavoura Arcaica e outros livros, no segundo governo Lula, ele decidiu doar uma terra que ele tem no interior de São Paulo para a universidade. E aí foi para a Universidade Federal de São Carlos, uma entidade federal no interior paulista. Ele doou a universidade, o campus, na verdade, a UFSCar, a Federal de São Carlos, existe há muitos e muitos anos, mas é um campus novo, numa área de São Paulo que não tinha universidade. Abriu o campus em 2014, já no governo da Dilma. E esta semana o Lula foi lá, se encontrou com o Raduan Nassar, que está com 88 anos, na cadeira de rodas. Mas dava para ver o brilho no rosto, o brilho no olhar do Raduan Nassar, porque o Lula foi até lá para reconhecer esse gesto muito bonito do Raduan Nassar. Ele falou, eu não quero as terras para os meus descendentes, eu quero doar para a universidade pública. Quero doar, quero que isso fique para a sociedade. E numa área onde não haja universidade. Para favorecer gente que não pode estudar. E pediu, se fosse possível, para que os cursos fossem focados em área ambiental, área agrícola, engenharia e área técnica. Muito bonito o gesto, o Lula esteve lá, reconheceu, e é bonito, né, Juliano, ver o Raduan premiado, né, ganhou o prêmio Camões, o maior prêmio da língua portuguesa, colher as flores em vida, como dizia o Nelson Cavaquinho, né, a homenagem em vida. Olha aqui, ó, você fez um gesto bonito, a universidade está aberta, está funcionando, e o Lula anunciou mais recursos para que esse campus funcione cada vez melhor no interior paulista. Eu achei um gesto super bonito, fica a nossa homenagem, coisa boa que aconteceu no Brasil esta semana, e pessoa sensacional que é o Raduan Nassar, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, sujeito quietinho, humilde, não gosta de falar, observa muito, fala pouco e escreve maravilhosamente bem, né? Que privilégio, né? E lembrando esse triste período que a gente passou no Brasil com zero investimentos nas universidades públicas brasileiras, né? Os cortes foram brutais durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro, pior do que corte, nós tivemos uma perseguição sistemática às universidades. Então, que a gente possa, nesse processo de reconstrução que a gente está vivendo, né, Rodrigo, também ter as nossas universidades valorizadas. Recentemente, uma greve para também abrir um processo de negociação, de diálogo com o governo, que foi importante, garantiu vitórias importantes para os professores, o governo teve sensibilidade, então mostrando que as coisas estão voltando para os eixos aos pouquinhos. É isso aí, eu achei essa imagem uma imagem para a gente olhar, né, e falar, que bom, tem gente boa no Brasil, né, tem gente que pensa dessa forma. O Lula até falou, olha, isso é até para a gente refletir sobre a questão tributária, né, se você tem um imposto baixo de herança, as pessoas não pensam em atos como esse. Mas o Raduan não quis saber de imposto, ele doou porque ele tem um compromisso com a educação e com a universidade pública. É isso, parabéns para o Raduan Nassar pelo gesto e que bom que ele pôde ver isso frutificar em vida, né? Pôde colher ainda as flores em vida. Bom, gente, como eu disse aqui, nós vamos agora mergulhar nos assuntos do Brasil, né? Assuntos importantes desta sexta-feira, dia 26 de julho. Deixa eu chamar primeiro aqui a participação da Cristina Serra, ao vivo com a gente. Bem-vinda, Cris, obrigado pela sua presença nessa sexta-feira. Oi, Rodrigo, Juliano, sempre uma alegria estar aqui com vocês e com a turma que acompanha aqui o ICL. Muito bem, Cris. Boa noite. Eu vou aqui trazer a informação, a gente vai comentar na sequência. Não param de sair informações sobre a ABIN paralela, ou a ABIN real. Assim, ela atuava, em muitos casos, de forma paralela, mas era a ABIN do Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou agora documentos nos e-mails pessoais de Alexandre Ramagem em que ele orientava o então presidente Jair Bolsonaro sobre ataques às urnas eletrônicas. Como fazer esses ataques? E também ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravíssimo, gravíssimo. Ele era o diretor da ABIN, ocupava a direção da Agência de Inteligência do Brasil e ficava mandando mensagem para o presidente. Nós já vamos mostrar. O Ramagem, hoje, é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo PL do Bolsonaro, e é alvo de operações da Polícia Federal que investigam a atuação dele e do Bolsonaro com a ABIN paralela. Vamos ver um desses e-mails, daí depois a Cris e o Juliano comentam um pouco aqui com a gente. Vamos colocar na tela aqui um dos e-mails que ele manda para o Bolsonaro. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Ele estava escrevendo para o Bolsonaro.
Todavia, ocorrida na alteração de votos, o argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Eu entendo que argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Ele usava a expressão atacar as urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer esta questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Juliana, eu vou pedir então para a Cristina Serra começar aqui a comentar. Cris, a sua primeira impressão, olhando essa mensagem de um diretor da ABIN para o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, a primeira impressão, né, é que nada disso nos surpreende. A participação, o papel do Alexandre Ramagem, que agora vai ficando cada vez mais claro para a gente com a investigação, lembrou muito o papel do Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro. Lembra que quando encontraram a minuta do golpe na casa do Anderson Torres, ele falou, não, isso aí estava lá para a gente descartar. Agora, o Alexandre Ramagem, diante dos e-mails em que ele orienta as estratégias para o Bolsonaro atacar a urna eletrônica, o sistema de votação, ele é subitamente tomado por um surto de amnésia. Não lembro de ter mandado. Ele não pode negar que ele escreveu. Então, ele diz que não lembra de ter mandado. Então, assim, quando são flagrados esses personagens do golpismo, do bolsonarismo, eles se saem com esses expedientes assim que chegam até a ser pueris, porque ninguém... não é crível que ele escreva esses textos para guardar para ele. É óbvio que ele estava orientando o Bolsonaro e toda a corriola do Bolsonaro. E com isso fica muito bem caracterizado que ele era um personagem do golpismo que vai sendo preparado e que leva, enfim, chega no seu final, no seu ápice, no 8 de janeiro. Portanto, me pareceu um papel muito semelhante ao do Anderson Torres, tanto nos argumentos e nas articulações, como também pela disfarçatez com que reage quando é flagrado pelos investigadores. Juliano, a Cristina lembrou, o Ramagem disse oficialmente para a Polícia Federal, não lembro, tem esse documento e ele disse que não lembra do que fez. Agora, pelo que está aqui, era uma operação organizada, com argumentos, estruturada dentro do governo, Exatamente. Boa noite, Cris. Uma alegria ter você mais uma vez aqui. A sorte de ter você no mesmo dia que eu estou aqui no ICL2. De fato, parece que os limites em relação ao nível de aparelhamento das instituições durante o governo Bolsonaro, em particular da Agência Brasileira de Inteligência, eles vão se alargando, A gente achava que tinha chegado até um ponto, a ABIN tinha espionado para defender o filho do presidente. Daqui a pouco a ABIN está espionando para questionar o sistema eleitoral brasileiro e criar argumentos para que Bolsonaro possa questionar o resultado das eleições e, quem sabe, sustentar um golpe de Estado. Como nós vamos ver daqui a pouco, a ABIN investigando e perseguindo também, Rodrigo e Cris, procuradores federais que pudessem eventualmente ter algum tipo de confrontação com o governo. Essa notícia o Rodrigo vai apresentar daqui a pouco. E certamente, no inquérito, por exemplo, que investiga a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, quer dizer, da tentativa de um golpe de Estado, Nós tivemos no 8 de janeiro, digamos, a manifestação desse golpe na forma de um levante de extrema-direita, mas ele vinha sendo preparado no Palácio do Planalto, nas reuniões com a cúpula militar. E nós vemos aí, Cris, provavelmente que a ABIN também deve aparecer nesse inquérito. Queria te ouvir um pouco sobre isso também, quer dizer, em que medida que a gente pode esperar que mais crimes, são 25 investigações, Rodrigo, em curso contra o Bolsonaro, são 10 delas eleitorais, mas mais 15 criminais. É provável, não é, Cris, que a gente veja a ABIN em mais lama daqui para frente, não a ABIN atualmente, mas a ABIN que estava sob o comando do Alexandre Ramagem. Posso só colocar mais um trecho, então, porque a gente leu um primeiro trecho e a Cris comentou, e você também. Tem mais um trecho, Cristina Serra, olha só, um outro trecho, a gente pode colocar aqui na tela, do Alexandre Ramagem escrevendo para o então presidente Jair Bolsonaro. Vocês repararam que no primeiro trecho ele usa aquela tese, não, o senhor ganhou a eleição de 2018 no primeiro turno, roubaram.
porque era para o senhor ter ganho no primeiro turno. Vamos ver o que ele mais diz para o Bolsonaro? Mas eu vou ler aqui. O senhor, mais do que ninguém, diz o Ramagem, o senhor, mais do que ninguém, conhece o sistema, sabe que não houve apenas uma quebra de paradigma na sua eleição, mas uma ruptura com o esquema dos poderes. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer a sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora requerendo atitude belicosa, com estratégia. Ele estava chamando o Bolsonaro para ir para a guerra contra a democracia ou contra o que eles chamam de sistema. Cristina, é grave. Está aí na tela agora esta segunda frase escrita para o Ramagem, para o então presidente Jair Bolsonaro. Cristina. Rodrigo, é gravíssimo e casa justamente com o ponto que o Juliano trouxe agora há pouco para nós. Inclusive, o Ramagem, também nesses e-mails, ele fala da criação de um grupo, que eu acho que o nome era um grupo de trabalho, até anotei, por isso que eu estou aqui de lado olhando, um grupo de trabalho sobre as urnas, que teria a participação de um major da reserva do Exército, chamado Ângelo Martins de Nicoli. Ou seja, nós não estamos falando só da atuação, e não é só, né? Porque o Ramagem era presidente da Agência Brasileira de Inteligência, né? Estava no comando de um órgão muito poderoso. Mas vai além dele. Pelo que a gente sabe até agora nesses e-mails, ele estava, além de orientar o Bolsonaro, né? Isso que ele fala, inclusive, que ele dá bastante ênfase a esse fato, né? A essa mentira, a essa tremenda fake news que o Bolsonaro usou milhares de vezes, de que ele, na visão completamente delirante deles, que o Bolsonaro teria ganho em 2018 no primeiro turno, né? E que não ganhou, e que não foi eleito no primeiro turno porque a eleição é fraudada, etc. Né? Delírio puro, mas existem milhares de falas do Bolsonaro falando isso, e aí a gente vê que o Ramagem era um dos que insuflava e estimulava essa mentira, né? Essa grande fake news. Agora, além disso, além do papel dele, pessoal, Ramagem na história, o que esses e-mails dão a entender é que ele estava no comando, sim, de um grupo, que ele colocou a BIM a serviço do golpismo, inclusive com a criação deste grupo específico, que a gente precisa entender melhor, né? Quais eram suas atribuições e toda essa articulação golpista. O que a gente vê, para resumir, né, e tem visto desde o começo dessa investigação, né, é a existência de vários núcleos que agiam, cada um com seu papel, com uma função específica. Isso, certamente, é o que o Alexandre de Moraes, né, está fazendo. Ele está concatenando todos esses grupos, todas essas instâncias, para se chegar a todos aqueles que participaram em nível maior de articulação, de orientação. A raia miúda que se expôs e que foi lá para fazer o quebra-quebra, esses a gente já conhece, estão sendo punidos. Mas a gente precisa entender essa coordenação. E acho que agora, com o Ramagem, a investigação vai ter muito mais elementos para a gente conseguir entender esse quadro final. E olha, Juliano e Cristina Serra e todas e todos que nos acompanham. Primeiro, esse é um sujeito que é candidato a prefeito do Rio de Janeiro, com apoio do Bolsonaro. Escrevia essas barbaridades aí. Se ele acha que o sistema não presta, ele vai concorrer na eleição para quê? É uma primeira pergunta que a gente faz. E outra questão, não eram só e-mails. Vamos chegar nos procuradores. O Juliano já adiantou aqui. Além de escrever e-mails para o Bolsonaro, né, alimentando essas teorias conspiratórias e tal, olha só o que mais tinha no computador do Alexandre Ramagem. A PF encontrou um levantamento com informações sobre procuradores, especialmente procuradoras, mulheres, que supostamente eram contrárias ao governo Bolsonaro. O arquivo estava identificado como, abre aspas, levantamento ataques do MPF, DOC. Na lista estão membros, procuradores que investigavam ou fizeram representações contra o presidente, contra os seus filhos e a sua mulher, Michele Bolsonaro. Um dos nomes monitorados é o da procuradora do MPF, Ana Carolina Haliuk Bragança, responsável por operações de combate ao garimpo
e também ações de proteção ao meio ambiente. Nós temos a foto da procuradora, ela estava citada pelo Ramagem nessa lista. Eles tinham uma lista, aí, ó, esse pessoal é perigoso, porque eles estão investigando. Ela estava cumprindo a função dela, de procuradora. Tá aí na tela, ó, procuradora Ana Haliuk, é uma das que estava na lista do Ramagem. Outro alvo, outra procuradora mulher, Célia Regina Souza Delgado, que investigou as mortes durante a Covid. Olha só, Cristina, não é coincidência talvez, né? Meio ambiente, garimpo, mortes na Covid, 2 mulheres, Juliano. Acho que é importante a Cristina falar sobre isso, depois você complementa também, por favor. E, Rodrigo, a procuradora, a Ana Carolina, eu até tive a oportunidade de entrevistá-la uma vez. Ela era baseada em Manaus, não sei onde ela está agora. Ela tinha um papel importantíssimo na coordenação de uma força-tarefa de combate a crimes ambientais. Era um trabalho de enorme envergadura e que ela estava no comando. Certamente isso fez dela um desses alvos do bolsonarismo, além da investigação da Covid, que você mencionou, claro, porque todo mundo aqui lembra que Manaus foi um dos piores lugares para se contrair a Covid, né, porque Manaus estava completamente fora de controle por conta de uma série de omissões, tanto do governo local, governo estadual na época, que é o mesmo governador ainda hoje, quanto pelo governo federal. Foi uma tempestade perfeita, né, que se abateu sobre Manaus naquela época, e uma conjunção de erros, enfim, acho que nem erro é a palavra certa, porque ali o que aconteceu em Manaus com aquela crise de falta de respiradores, né, parece ter sido tanta incompetência junto que fica difícil acreditar que foi só incompetência, parece até uma atitude deliberada, mas enfim. Então, a Ana Carolina, no comando de 2 investigações, de 2 assuntos que são uma espécie de tendão de Aquiles para o governo Bolsonaro, né, fez dela, então, um desses alvos com a outra procuradora, quando as 2 estão exercendo o seu trabalho, né? São servidoras públicas, né, que estavam apenas, e apenas, novamente, entre aspas, porque nos anos Bolsonaro, exercer o seu trabalho como devia ser feito e como elas fizeram, levava a esse tipo de perseguição. Juliano, nesse caso também, ele diz que não se lembra. O Ramagem diz que não se lembra desse documento que estava no computador dele. Devia estar bêbado, né? Estava de ressaca, só pode, porque não é possível que o sujeito... Tem 2 coisas que me chamam muito a atenção nessas informações que a gente está trazendo hoje, Rodrigo e Cris. O primeiro é a forma como o Ramagem se comunica com o Bolsonaro, né? Falando, o senhor sabe como o sistema funciona. Essa é uma fantasia que a extrema-direita criou recentemente, com a crise do sistema político, com a crise da globalização neoliberal. Ela está se vendendo como antissistema, como se o sistema, entre aspas, fosse o Estado que suga o sangue dos empreendedores, os bons costumes que impedem que os coitadinhos dos homens brancos ricos exerçam seu poder, a sua hegemonia social. Ou seja, criou-se uma fantasia de que há um sistema, né? Há um sistema, a fantasia de que eles são antissistema, né? E aí eles vão fazer lista para perseguir procuradores ou para investigar procuradores que estão fazendo o quê? Tentando desmontar o sistema. Porque nada é mais sistêmico do que o garimpo. O garimpo é uma atividade, pelo menos neste país, que está presente desde o primeiro dia que pisaram aqui os invasores portugueses. Então, você quer coisa mais sistêmica na estrutura do capitalismo brasileiro do que o garimpo? E você quer maior defensor do garimpo do que o projeto bolsonarista? Mas eles realmente parece que incorporaram essa fantasia que são antissistema. Eu não acho que o Ramagem acredite nisso, mas é possível que o Bolsonaro acredite, a ponto do Ramagem, ao se comunicar com o seu chefe, ter que dar essa conversada aí. A Ana Carolina Haliuk, procuradora do Ministério Público do Amazonas, ela começou a ser investigada
aparentemente pela família Bolsonaro, porque ela começou a usar, para poder mapear o desmatamento no Amazonas, Rodrigo e Cris, o sistema do MAP Biomas, que é uma das iniciativas mais inovadoras no Brasil para o monitoramento do desmatamento, né, que reúne uma série de dados e informações de satélite, né, é uma iniciativa da sociedade civil, não é uma iniciativa governamental, e a procuradora começou a usar os dados do MAP Biomas para poder fundamentar, olha, segundo os dados aqui, são dados científicos, dados confiáveis, o desmatamento aumentou tantos por cento nessa região, a culpa é do madeireiro Y ou do fazendeiro X, e isso incomodou muito a família Bolsonaro, foi alvo de uma matéria na Folha de São Paulo, a atuação dessa procuradora, e certamente foi a partir daí que uma matéria de 2022, de setembro de 2022, que o governo Bolsonaro colocou a lupa em cima dessa procuradora, como de tantos outros, porque certamente nem todos no Ministério Público são Dallagnol, viu, Rodrigo? Tem gente séria, gente boa, gente fazendo o seu trabalho para garantir a lei, os direitos e a natureza. A gente até falava outro dia aqui, Cris, papel dos funcionários públicos. Nesse caso, do Ministério Público, né? Não é nem do Poder Executivo. Mas aqueles funcionários que aqui na Receita Federal, no aeroporto de São Paulo, barraram as joias e falaram, não, essas joias aí não podem entrar no Brasil. E mais, quando mandaram os militares para buscar, né, forçando a barra ali, não, meu filho, está retido, vai ficar retido. Eu tenho autoridade para isso. Você está querendo tirar as joias daqui, por quê? Então, funcionário público cumprindo o seu papel é o sistema, né? E aí, bandidagem querendo liberar joias é antissistema? É uma espécie de bandidagem o que essa turma praticava nos subterrâneos do Estado brasileiro. Mas eu queria só trazer para o campo político, a gente está falando do Ramagem, né? Mas o personagem central é o Jair Bolsonaro, porque ele alimentava o chefe com estas fantasias, porque sabia que era o que o Bolsonaro queria ouvir. O senhor é antissistema, as urnas, o senhor ganhou em 2018 no primeiro turno, com isso ele ganhava pontos com o chefe. Bom, a deputada e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, tuitou sobre essa história do Ramagem e aproveitou para tirar uma casquinha. Olha só, vamos colocar o tweet da Gleisi Hoffmann aí na tela. Hoje, diz ela, ficamos sabendo que a Polícia Federal encontrou nos e-mails do deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, instruções enviadas para Bolsonaro atacar as urnas eletrônicas e os próprios ministros do STF. Provas e mais provas da tentativa de golpe do inelegível e sua trupe. E ele ainda tem a cara de pau de se apresentar como candidato para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse é o bolsonarismo raiz, diz a Gleisi Hoffmann. Não sei se a Cris quer ainda encerrar esse assunto, que eu quero ir para uma outra parte aqui, porque o Bolsonaro andou falando, Cristina, atacando de novo Supremo, subiu o tom de novo ontem, queria voltar a esse assunto. Não sei se você quer completar ainda esse tema em que a gente estava. Não, eu ia entrar justamente nesse ponto aí, Rodrigo, esse discurso antissistema. Como o Bolsonaro está inelegível, ele precisa alimentar, né, o eleitorado dele, enfim, quem ainda acredita nesse homem, ele precisa justificar por que ele está fora, e não pode ser pelas investigações, né, pelos crimes que ele cometeu, então, na cabeça dele. Então, ele tem que ter esse discurso, ele está trazendo novamente o discurso do antissistema, né, que casa com isso aí que você falou. Então, eu queria trazer de volta, porque hoje, Juliano, Cristina, todas e todos que nos acompanham, Bolsonaro deu uma suavizada. Ontem e anteontem, ele esteve no Rio Grande do Sul, passou por Farroupilha, passou pela Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Vocês se lembram, né? A fala dele de ontem. Ele sugeriu que o Lula e o STF querem o assassinato dele. O Bolsonaro conversou com o nosso colega Guilherme Amado e afirmou que, quando disse que eles querem sua execução, se referia ao sistema como um todo. Olha aí de novo o que você falava, o sistema como um todo, um fantasma. E, abre aspas, o que disse o Bolsonaro para o Guilherme Amado, nosso colega aqui do ICL, e que tem a coluna dele no site Metrópolis. O Bolsonaro disse, o sistema é uma coisa mais ampla, sou um cara que importuna o sistema querendo ou não. Essa cara de pau do Bolsonaro. Antes da Cristina e do Juliano comentarem, vamos assistir de novo o que ele disse para a massa bolsonarista, que já não é tão numerosa, mas continua nas ruas, lá no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. Mas tem uma coisa. O que acontece nos Estados Unidos, nos últimos anos,
como o espelho vem acontecendo no Brasil. Essa é a fala dele de ontem, Cristina. Antes de falar isso daí no discurso, o Bolsonaro alegou que o Lula teria tirado dele 2 carros blindados. Só que lembrando que a lei não prevê disponibilidade de carro blindado para ex-presidente. Sim, carros, né? Além disso, o Bolsonaro disse que por medidas cautelares, 4 assessores que trabalhavam na sua segurança foram retirados e que isso seria coisa do STF. Ele está jogando com isso. Você tem uma impressão, uma hipótese de por que Bolsonaro dava a impressão de que ia por uma tentativa de acordo, Juliano? E ontem ele subiu o tom e falou, estão tentando me matar, o sistema quer que eu morra. Por que ele está indo para esse tipo de operação verbal aí? Primeiro chama atenção, né, Rodrigo, Cris, que ele afirme isso e isso tenha tido a repercussão que teve, quase nenhuma. Imagina, em qualquer outro cenário, um ex-presidente da República, imagina Fernando Henrique Cardoso comentando que sente que a sua vida está ameaçada. Imagina o próprio presidente Lula, quando estava fora do cargo de presidente, afirmar que se considerava ameaçado, que tinha sua vida ameaçada. Bolsonaro dizer isso, está tão descredibilizada os argumentos do Bolsonaro, ou seja, ele já é tão pouco confiável do ponto de vista daquilo que ele diz que sente ou que defende, que a repercussão disso é mínima. Teve pouquíssima repercussão na imprensa, certamente vai se falar muito mais de Olimpíadas hoje do que um ex-presidente que afirmou que tinha a vida em risco. Pode ser, Rodrigo, que ele tenha informações novas sobre o processo dele. Bolsonaro, como nós vimos, buscou criar no Judiciário, no Ministério Público, nas Forças Armadas, em diversas instituições, uma teia de aliados. Alguns deles ficaram nessas instituições, porque eram servidores de carreira, porque tinham algum tipo de ressentimento contra os governos do PT. Eu não tenho dúvida que em muitas instituições do Estado brasileiro continua havendo uma influência grande do bolsonarismo, mesmo que minoritária em muitas dessas instituições, mas ainda com relevância. Então, o Bolsonaro pode ter acesso a informações que nós não temos, que deveriam ser sigilosas sobre o andamento do processo dele, né? Não que isso justifique a bobagem que ele falou sobre ameaças à sua vida, mas para criar um clima de vitimização, Rodrigo e Cris, ou seja, para seguir alimentando as teorias conspiratórias da extrema-direita de que ele é um sujeito que tentou lutar contra o sistema, que tentou lutar contra os poderosos, que tentou lutar contra os corruptos e que foi vítima de um atentado que não deu certo, graças a Deus foi salvo para poder guiar o Brasil para longe do comunismo e da esquerda, e agora, coitadinho, perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, pelos políticos e pelo sistema. Ou seja, para mim é parte de uma narrativa para reforçar mais uma vez a sua vitimização. Muito bem. Eu tenho aqui uma última notícia nesse campo ainda da política nacional. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou agora há pouquinho, é notícia de agora, do fim da tarde, apresentou ao ministro Luiz Fux, do STF, denúncia contra o deputado federal Nicolas Ferreira. Olha só, mais um bolsonarista. Pelo crime de injúria contra Lula. Em discurso na cúpula transatlântica, um evento da ONU em novembro de 2023, Nicolas se referiu ao presidente como, abre aspas, um ladrão que deveria estar na prisão. A PGR pediu abertura de processo por calúnia pelo fato do Nicolas Ferreira ter caluniado o ex-presidente Lula. A gente vai passar aqui para temas internacionais. Cristina, você continua aqui com a gente, né? Porque temos eleição na Venezuela no domingo, temos o cenário também eleitoral nos Estados Unidos. Então, é um assunto bastante importante e tem tudo a ver com a gente aqui no Brasil, principalmente Estados Unidos. Se o Trump ganhar, poderia criar dificuldades aqui pela parceria dele com o Jair Bolsonaro. Então, Cristina Serra continua com a gente, o Juliano Medeiros também, e nós temos mais um convidado agora para essa parte aqui que nós vamos falar de temas internacionais. Professor Chico Teixeira, professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer tê-lo aqui com a gente ao vivo no ICL Notícias. Boa noite, Chico Teixeira. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Muito bem, então eu vou direto para o tema. Próximo domingo, Venezuela tem eleição marcada por atritos na reta final entre Nicolás Maduro e alguns aliados aqui da América do Sul. A gente gostaria de se aprofundar agora com o professor Chico Teixeira nesse tema. Até a gente tem uma apuração do Valdo Cruz no G1, apontando que autoridades brasileiras resolveram reforçar as equipes na fronteira, temendo um aumento aí da saída de venezuelanos, né, com o clima de tensão que precede as eleições. Cerca de 600 entradas no Brasil nesta semana, acima da média, normalmente são 400 venezuelanos por semana.
a saída de venezuelanos do país pode até impactar o resultado da eleição. Não esses 600 que saíram agora, tá? A saída ao longo de anos e muitos anos. Mas daqui a pouco nós vamos para isso. Eu queria primeiro ouvir a primeira impressão do professor Chico Teixeira nessa reta final. O Maduro colheu aí críticas, né? E se confrontou com o presidente Lula, com autoridades da Colômbia. Qual a sua avaliação sobre a situação na Venezuela, o que pode acontecer nesse domingo, professor? Bom, em primeiro lugar, eu estou mais ligado nas observações feitas pelo embaixador Celso Amorim, que relativizou bastante esse pretenso atrito, né, de Maduro com o governo brasileiro. Acho que se a mídia pegou muito a questão do banho de sangue fora do contexto, quando a gente lê a fala do Maduro, o contexto é bastante diferenciado. Mas, de qualquer forma, o Trump falou num banho de sangue agora, em guerra civil nos Estados Unidos, se ele não ganhar as eleições, e o Macron, que não forma governo, não reconhece o resultado das eleições e diz que teme que a França entre numa guerra civil também. Eu não vi ninguém espantado com Trump, nem espantado com Macron, né? Acho que há um foco muito grande em cima do Maduro e da Venezuela, que me lembra muito, quando eu era adolescente, no começo dos anos 60, aquela coisa sobre Cuba, né? Cuba era um horror, Cuba era pavoroso, tinha o paredão, né? Essa coisa toda. É muito semelhante, né? E funciona da mesma forma. É lamentável que uma parte importante da opinião pública brasileira, que conhece muito pouco, né? O brasileiro conhece mais os Estados Unidos e França do que a Argentina, Peru ou Venezuela, né? Deixe-se levar nesse clima de fla-flu. Muito bem. Você concorda com essa avaliação, Juliano? Tem uma clara seletividade da imprensa brasileira na cobertura das eleições da Venezuela, né? Uma intensa cobertura da oposição, né? Uma ostensiva cobertura da oposição e uma seleção daquilo que se mostra e daquilo que não se mostra em relação à candidatura do Nicolás Maduro, né? Óbvio, me parece que há uma divisão clara, uma divisão importante, que tem que ser, de fato, acompanhada com atenção, né? Há uma tensão no ar, aliás, já nas últimas eleições na Venezuela isso tem acontecido com certa frequência, né? Aquilo que antecipa, aliás, o período que antecede as eleições venezuelanas são marcadas por uma tensão parcialmente verdadeira, né? Mas em parte também, digamos assim, estimulada por uma percepção da opinião pública. E o que a gente tem visto nesses dias não é diferente do que a gente viu nas últimas eleições. Agora eu queria perguntar para o professor Chico se há informações sobre o que está acontecendo na Venezuela e se dessas informações a gente pode extrair alguma previsão para o próximo domingo, né? Considerando em particular aí pesquisas ou mesmo aquilo que de dentro do chavismo se avalia como possível para essas eleições. Olha, eu acho que a gente está numa situação de quase empate nesse momento. As pesquisas de opinião não são válidas e muito bem feitas, a metodologia é duvidosa nesse sentido. E nós estamos vendo que cresceu nos últimos dias o voto, a intenção de voto, ou pelo menos as manifestações de voto na oposição, né? Vamos lembrar que 3 importantes estados da Venezuela são governados pela oposição, né? E a oposição tem acesso aos meios de comunicação, a manifestações de rua, etc. Às vezes parece que isso não acontece, mas acontece, né? Então, não temos certeza disso. A situação econômica na Venezuela melhorou, voltou o crescimento e voltou o controle da inflação, que estava bastante acentuada, principalmente porque houve uma melhoria do embargo comercial e financeiro dos Estados Unidos contra a Venezuela. Esse é um ponto que, às vezes, a mídia brasileira não fala, né? Quer dizer, a Venezuela está sob embargo. Então, a economia da Venezuela ela tem problemas imensos decorrentes, como Cuba, está sob embargo também dos Estados Unidos, como a Rússia e a União Soviética antes estiveram sob embargo. Então, essa guerra econômica tem impacto, sim, sobre a economia venezuelana. Muito bem. Eu queria só lembrar, Cris, já vou passar para você, aqui no ICL nós mostramos por 2 vezes a fala completa de Nicolás Maduro, 2 vezes aqui no nosso programa, né? Fora os outros programas todos. A fala completa, o banho de sangue, né? O contexto era o seguinte, ele diz,
se a extrema-direita ganhar, se a direita ganhar, eles podem promover um banho de sangue na Venezuela. Não era ameaça dele promover. Não era uma ameaça. Né? Ele estava prevendo que poderia acontecer se a direita ganhasse. Nós passamos aqui, é que as manchetes no Brasil deram essa impressão de que ele estava ameaçando com um banho de sangue os adversários. Mas, Cristina, não sei se você quer fazer observações ainda sobre isso ou fazer alguma pergunta para o professor Chico Teixeira aí a respeito da Venezuela. Queria rapidamente, sim, fazer uma pergunta, professor. Prazer estar aqui conversando com você. Além dessa rusga, digamos assim, que ficou com o presidente Lula, porque o presidente Lula falou que ficou espantado, assustado, aí o Maduro falou, tá assustado, toma chá de camomila e tal. Aí o TSE não manda mais a missão de observadores. O Alberto Fernandes, da Argentina, também ia, disse que foi desconvidado, algo assim. Isso sugere, pelo menos, olhando de cá, um certo isolamento do Maduro ou uma caminhada no sentido de um isolamento. Então, eu queria a sua avaliação sobre isso, se isso caracteriza, de fato, né, esses fatos assim mais esparsos dos últimos dias, se caracterizariam um isolamento e em que medida isso seria, de fato, muito ruim para ele no momento em que ganhe ou perca, ele precisa, ou perca as eleições, ele precisa de articulação com líderes latino-americanos, que sempre estiveram próximos dele, inclusive. Olha, o comércio Brasil-Venezuela não é relevante. Infelizmente, não é relevante. Na verdade, o Brasil precisa mais da Venezuela do que o contrário. Boa parte da economia, inclusive da energia elétrica de Roraima, vem da Venezuela, não do Brasil, né? Então, não há uma dependência nesse sentido. Nesse exato momento, está lá em Guaíra, né, uma grande frota da Federação Russa, fechando uma série de acordos comerciais e acordos financeiros. E acabou de sair, né, um grande acordo com a China Popular, né? Então, nesse sentido, o que a gente vê é uma substituição de centros econômicos em relação à Venezuela, né? Evidentemente, esse debate, e eu acho que o presidente Lula ele foi pautado mais pela mídia do que por informações corretas sobre o tal banho de sangue, nesse sentido. Inclusive, o Lula disse que não ia comentar, né, as eleições americanas, nem a candidatura da Kamala Harris, nem o atentado, só que ele não gostava de violência. Mas ele entrou, né, em cheio na eleição da Venezuela. Quer dizer, é interessante. E eu acho que, na verdade, a eleição dos Estados Unidos tem maior impacto no Brasil do que qualquer coisa que aconteça na Venezuela. Vocês acabaram de mostrar, e muito bem, como o Bolsonaro já colou nele, né, a ideia de vítima de atentado e está tentando surfar nessa superexposição do Trump e da violência política nos Estados Unidos. Quer dizer, a eleição dos Estados Unidos é muito mais determinante para nós, até como parceiro comercial e como exemplo político, do que na Venezuela. É importante notar que a Venezuela é um grande país produtor de petróleo, é uma reserva imensa. O Trump mesmo falou que os Estados Unidos estavam quase voltando a colocar a mão nessa reserva de petróleo, e aí as coisas desandaram por causa da política do Biden, que foi a favor de fazer o acordo de Barbados e abriu novamente o fluxo comercial entre Estados Unidos e Venezuela. Então, na verdade, é ruim, não é bom esse clima, né? O Brasil tem uma proposta de unificação econômica e de infraestrutura na Venezuela, na América Latina, e a Venezuela tem recursos para isso. Seria muito importante que a gente pudesse se aproximar mais e conversar mais e deixar um pouco essas piadas de mau gosto, né, camomila e tô com medo, etc., para outra esfera. Isso não é esfera de governantes. Muito bem. A gente vai, inclusive, daqui a pouquinho, falar, claro, sobre a eleição nos Estados Unidos, com o professor Chico Teixeira, a Cris Serra, o Juliano Medeiros e com todo o nosso público aqui. Antes disso, só um registro, a fala do filho de Nicolás Maduro. O filho de Nicolás Maduro se pronunciou sobre a eleição. A gente tem aqui o registro da fala de Nicolás Maduro Guerra.
Ele é deputado e filho do atual presidente da Venezuela. Ele disse: não nasci com Maduro na presidência. Meu pai não nasceu presidente, eu nasci no Vale, estudei em escola pública. Se tudo isso acabar sendo oposição, nós seremos. Não sei se eles aguentam a nossa oposição. Somos um incômodo, disse o filho do Nicolás Maduro, dizendo: se precisar ir para a oposição, nós iremos. Vamos aguardar as urnas. Eu acho que é o melhor que nós podemos fazer, torcendo para que a Venezuela tenha uma votação em clima de paz. Lembrando sempre também, como nós já fizemos aqui várias vezes, se alguém tentou golpe e deu na Venezuela nos últimos anos, foi a direita. Derrubou o Chávez por 2 dias em 2002. Foi o golpe do Pedro Carmona, ironicamente chamado O Breve. O Breve. Ficou 2 dias no poder, né, professor? Mas, assim, um personagem que foi colocado no poder pela elite empresarial venezuelana, o Chávez depois voltou ao poder. Então, vamos ficar atentos, né, e filtrar bastante, porque a imprensa brasileira tem um lado muito claro na cobertura da Venezuela, isso apesar dos erros ou das críticas que qualquer um possa ter. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, na imprensa, é esse elogio e uma certa heroicização com Maria Corina Machado. Corina Machado é uma figura de extrema-direita, profundamente antidemocrática, participou do lançamento da chamada Carta de Madrid, em 2022, um documento patrocinado pelo partido Vox, neofranquista espanhol, e que reuniu os líderes da extrema-direita de toda a América Latina. Estava lá José Antônio Cast, que é um neonazista do Chile. Milei assinou esse documento. Pelo Brasil, ela convidou a Bia Kicis e o Eduardo Bolsonaro, que são os aliados dela. Então, nós estamos aqui falando como se fosse uma heroína da democracia, uma pessoa que se reúne com fascistas, né, da Espanha, da Argentina ou mesmo aqui do Brasil. Muito bem, está feito o registro aqui e a crítica também a essa cobertura enviesada na imprensa em geral, né, na imprensa brasileira. Vamos para o assunto, então. O professor Chico Teixeira falou, Juliano, que para o Brasil, do ponto de vista econômico e também político, a eleição nos Estados Unidos tem um peso talvez maior, né, com certeza maior do que da Venezuela. Hoje, um fato importante, Cris Serra: a campanha de Kamala Harris recebeu o apoio oficial do casal Barack e Michelle Obama. Kamala publicou um vídeo nas redes sociais mostrando uma conversa telefônica com Barack Obama e com Michelle. É tudo muito bem produzido, tá? Não é que pegaram o telefone e ligaram assim, ela estava no meio da rua. Pareceu isso, mas não foi. Foi muito bem produzido, porque é um momento importante ela ter o apoio do casal, né, que já exerceu o poder nos Estados Unidos. Vamos assistir esse momento aqui no ICL. Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh, my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I'm looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. And we're going to have some fun with this too, aren't we? Cristina Serra, uma ligação aí cheia de significado político, mas uma construção muito bem feita, né? Uma peça de campanha, praticamente. Queria a sua análise, você que conhece tanto de televisão também, Cristina. Rodrigo, eu não tinha assistido a esse vídeo ainda, pelo amor de Deus, gente. O Barack Obama e a Michelle são, hoje em dia, produtores de cinema muito bem-sucedidos nos Estados Unidos. Inclusive, um documentário produzido pelo Obama ganhou o Oscar, uns 2 ou 3 anos atrás, um filme sobre como mudou o mundo do trabalho nos Estados Unidos, porque empresas chinesas, enfim, eu não sei exatamente, já não lembro, assisti já tem um tempo, enfim, compraram empresas nos Estados Unidos e instalaram nessas empresas um modo de produção chinês, que é muito diferente do americano. Né? É um documentário muito bom,
que ganhou o Oscar. Enfim, um pequeno parênteses para dizer que isso aí é tudo menos espontâneo. É claro que esse vídeo é mega calculado, produzido, e os três personagens são muito bons nisso, né? O Obama e a Michelle fizeram isso ao longo da campanha do Obama e da presidência do Obama, né? Usar bem todos esses elementos, todas essas tecnologias de comunicação, eles usaram muito bem e continuam agora com essa carreira no cinema, como eu mencionei. E a Kamala também é uma pessoa que sabe usar, ela tem uma presença nas mídias digitais, enfim, ela tem uma presença, né? Ela é uma pessoa muito, como se diz no vídeo, carismática no vídeo, né? Ela sabe usar isso, sabe que tem essa qualidade. Então, tudo ali foi muito bem planejado e muito bem executado para parecer, de fato, um telefonema entre velhos amigos, assim, que foram flagrados no momento de espontaneidade. É tudo menos isso. Olha, né? É muito bem produzido. Do ponto de vista da comunicação, é isso que eu tenho a registrar. Não, importantíssimo. Só para dar informação, o documentário que você cita é o documentário Indústria Americana, que foi o vencedor da categoria de melhor documentário, claro, no Oscar de 2020. Aquele Oscar em que concorria, inclusive, o documentário brasileiro da Petra Costa, Democracia em Vertigem. Juliano, a sua impressão desta ligação, além do aspecto aí cinematográfico, da produção, né? Você que já participou, já esteve por dentro de algumas campanhas também, o significado desse apoio para Kamala Harris? Sabe o que eu achava, Rodrigo? Durante a semana, a gente comentou aqui no ICL que o casal Clinton, a Hillary e o Bill Clinton, já tinham manifestado apoio à candidatura da Kamala, que também o Bernie Sanders já tinha dito que era uma boa saída para enfrentar o problema aí que os democratas viviam com a candidatura do Joe Biden, e não vinha a declaração de apoio do Obama e da Michelle, e se começou a discutir se não haveria aí algum tipo de rusga, algum tipo de mal-estar, algum tipo de crise. Na verdade, estavam trazendo a equipe de cinema para gravar essa ligação. Estão trazendo os roteiristas. Por isso que demorou. Não, sem dúvida é o apoio mais importante, mais decisivo da campanha, da pré-campanha da Kamala Harris, sem dúvida nenhuma, muito mais do que o casal Clinton, muito mais do que o Bernie Sanders, né? Uma figura, um casal que hoje é muito representativo, né, do que é o projeto representado pelos democratas, né? Então, certamente vai ter um impacto importante para essa arrancada que a Kamala tem que aproveitar. Agora é lua de mel. Quando uma candidata ou um candidato é oficializado, isso aconteceu dias atrás com o Guilherme Boulos aqui em São Paulo, com a presença do presidente Lula, vários ministros, 8 partidos no palanque. Se vive um bom momento. As campanhas, quando dão arrancadas sempre quando tem boas notícias para oferecer para o eleitor. E essa, certamente, é uma grande notícia que a Kamala Harris tem para esse início de campanha que ela começa para ser sacramentada, e certamente vai ser sacramentada, provavelmente por unanimidade ou algo próximo disso, na convenção do Partido Democrata. Queria ouvir, então, o professor Chico Teixeira. Daqui a pouco nós vamos falar do outro lado, do Trump, né? Porque se a Câmara está apostando nessa simpatia, nos apoios, o Trump continua na agressividade. Mas, primeiro, quer fazer uma observação ou a sua análise também sobre a importância desse apoio e esse momento vivido pela Kamala Harris na campanha, professor Chico Teixeira? Essas observações feitas são fundamentais. Foi um grande espetáculo, um show, né, muito bem construído e que oculta o fato de que o clã dos Obama não estão satisfeitos, não estão nem um pouco satisfeitos. Né? Havia, inclusive, a possibilidade da própria Michelle ser indicada. Né? Talvez não fosse exatamente esse projeto, mas eles gostariam muito que o Biden, antes de indicar, tivesse pedido a autorização deles, né? Como foi alguma coisa imposta para a saída do Biden, o Biden disse: eu saio, mas tem que ser a Kamala, né? Isso criou um mal-estar ali com a família Obama. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara é que eu não sei se o Partido Democrático está unificado. Nesse momento, parece que vai caminhar em direção à unificação em torno da Kamala, mas a Kamala tem que ser maior do que o Partido Democrata para ganhar essas eleições. Ela tem que organizar uma coligação na sociedade americana muito forte
para fazer com que as pessoas se motivem a votar. Nos Estados Unidos não é obrigatório, e que saiam às ruas fazendo campanha. Então, essa mobilização que tem que contar com mulheres, com jovens, com o povo LGBT, com trabalhadores sindicalizados, ela tem que construir. Não é à toa que agora ela teve uma fala muito importante na Federação dos Professores, né, dos Estados Unidos. Ela tem que buscar ser maior do que o próprio partido, para ela poder vencer essa batalha. Muito bem, eu falei que a gente ia mostrar também o outro lado, né? Porque se a campanha da Kamala busca um tom informal, até cinematográfico, como a gente viu aí, a de Trump continua apostando na agressividade. Jano, em comício na Carolina do Norte, Donald Trump resolveu dizer que a Kamala é de esquerda radical e, segundo ele, uma lunática. Ele declarou que não vai ser legal o país com ela. Vamos acompanhar um trecho da fala de Donald Trump. Daqui a pouquinho? Vamos lá, agora. For 3.5 years, Lion Kamala Harris has been the ultra-liberal driving force behind every single Biden catastrophe. She is a radical left lunatic who will destroy our country. If she ever gets the chance to get into office, we're not going to let that happen. You know, I was supposed to be nice. They say something happened to me when I got shot. I became nice. And when you're dealing with these people, they're very dangerous people. When you're dealing with them, you can't be too nice. You really can't be. So if you don't mind, I'm not going to be nice. Is that okay? Eu não vou ser legal, disse o Trump. Ele fez uma ironia ali com o tiro e tal. Acharam que eu ia ficar legal, mas eu não vou ser legal com a Kamala, que ele chama de Kamala, né, ali no discurso dele, atacando e tal a adversária, dizendo que ela é uma lunática, uma esquerdista radical. Cristina, a gente conhece esse discurso, né? Assim, o Bolsonaro é filho dessa mesma tradição, não é? Exatamente isso, né? Parece que tem horas que você vê as falas são exatamente as mesmas, né? São tiradas da mesma cartilha. O que eu tenho observado nesses primeiros dias de campanha do Trump, depois que a Kamala Harris, né, se tornou praticamente já a candidata mesmo, né, só faltando aquela oficialização final dos democratas, é que a impressão que me passa, tá? Ele ainda está buscando acertar para criticar a Kamala Harris. E aí hoje, nesta fala, parece que é este o caminho que ele vai adotar, né? De fato, o da agressividade, colando a Kamala o tempo todo ao Biden, associando-a ao que ele chama a catástrofe do governo Biden, né? E é uma estratégia, uma linguagem, enfim, um discurso que, de fato, ele tem que ter muito cuidado, né? Mas acho que é muito difícil definir um discurso porque ele está competindo com uma mulher que é negra, que é filha de imigrantes, né? Ela traz uma série de características pela própria história da vida dela, que ele tem que ser cuidadoso para não bombardear, digamos assim, essa história, né? Então, é um caminho difícil, considerando inclusive, ou principalmente, que é o seguinte, na minha visão, qualquer que seja o discurso dele e o nível de agressividade dele contra Kamala Harris, não vai mudar a opinião do eleitorado dele, né? Esse eleitorado está com ele, não se move, não se mexe, aquela massa trumpista, né? Não acredito, não vejo ninguém se descolando em função dessa agressividade que ele possa assumir a partir de agora. Porém, onde é que ele tem que ter cuidado? Eleição nos Estados Unidos, a gente sabe, a eleição que vale é a do colégio eleitoral. E, para isso, é fundamental você ter os votos daqueles estados que são chamados estados pêndulo. Ora votam com o republicano, ora com os democratas.
Se ele for agressivo demais, como eu disse, ele não vai perder eleitores já consolidados, mas ele pode deixar de ganhar eleitores nesses estados pêndulo, né? Que podem, talvez, em função desse nível de agressividade, vou votar no Partido Democrata. E isso favoreceria, em tese, Kamala Harris. Enfim, né? Estou aqui, obviamente, especulando com os cenários que a gente pode ter daqui para frente. Então, por isso, né, eu acho que a escolha, né, das palavras, do tom do Trump a partir de agora, né, é exatamente pensando nisso. Ele não está preocupado em ele não está preocupado com a massa que o apoia, mas ele precisa, se ele realmente quer ganhar de Kamala Harris, ele quer, né, ele precisa chegar nesse eleitor que está aí nesses estados pêndulo, e aí o componente da agressividade pode ser um problema para ele. Já vou passar para o professor Chico Teixeira fazer uma observação final aí sobre a eleição nos Estados Unidos. Só duas coisinhas muito rápido. Eu estava olhando o mapa dos estados. Na Pensilvânia, por exemplo, que é um desses estados pêndulo, hoje 2 pontinhos só separam o Trump da Kamala. Se o Trump perder 2 pontos, a Pensilvânia vira para o outro lado. E se a Kamala Harris ganhar na Pensilvânia e mais em um estado, ela já vira o colégio eleitoral para o lado dela. Então, é uma eleição que vai se decidir em alguns detalhes, em alguns estados, como explicou aí a Cris Serra. Lembrando que hoje o Trump também recebeu em sua mansão em Mar-a-Lago o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Nós temos imagens desse encontro. O Trump diz que Israel precisa acabar com a guerra na faixa de Gaza, mas não apresentou nenhuma sugestão para encerrar o conflito e se mostrou um aliado incondicional de Netanyahu aí nesta visita. São as imagens que a gente tem desse encontro entre Trump e o líder israelense. Professor Chico Teixeira, os próximos passos, a Kamala Harris tem chance de virar esse jogo, né? Os democratas estavam atrás com o Biden. Você acredita que pode virar jogando em alguns estados-chave, como lembrou aí a Cristina Serra? Sem dúvida nenhuma, há muito dessa oportunidade. A gente tem que ver que a sociologia na política americana mudou muito nos últimos 10 anos. Teve uma transformação muito grande. Do lado dos republicanos, né, a extrema-direita está comendo a direita tradicional. Vejam que, por exemplo, a família Bush, que deu 2 presidentes, que domina o Texas, aquela coisa toda, não apareceu para apoiar o Trump. Né? Aquilo que era a direita tradicional está sendo devorada pela extrema-direita. E, por outro lado, no Partido Democrata, ele vinha perdendo largamente 2 bases fundamentais do progressismo, né? Daquilo que se chama liberal nos Estados Unidos, que eram os sindicatos e a população negra, principalmente a população negra feminina. O que a Kamala pode fazer nesse momento é recuperar essas bases sindicais. Esse é o caso da Pensilvânia, onde inúmeras indústrias, né, saíram do estado, saíram do país ou fecharam as portas. Pensilvânia e Michigan são muito parecidos nisso. Né? Então, na verdade, se ela consegue fazer essa grande coligação, trazendo as bases sindicais de volta para dentro do Partido Democrata, trazendo as mulheres, trazendo a população negra, ela consegue virar esse processo. Muito bem, queria agradecer demais a participação do professor Chico Teixeira, conversou com a gente diretamente do Rio de Janeiro, professor de História Moderna no Rio. Professor, prazer que o senhor volte frequentemente aqui, como tem feito ao ICR Notícias. Um abraço e agradecendo também a Cristina Serra, que esteve com a gente mais uma vez aqui nessa sexta-feira. Grande Cristina. Isso. Obrigado aos dois. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. A gente vai já para temas nacionais. Lula e Campos Neto, mais uma vez em disputa. O Juliano quer fazer uma observação ainda sobre isso? Não, porque, primeiro, voltou a circular nas últimas 24 horas, Rodrigo, um vídeo que é abjeto do Donald Trump, da campanha em que ele perdeu para o Joe Biden, uma referência a Kamala Harris, afirmando que seria um desastre para os Estados Unidos a vitória do socialismo, para ele o Joe Biden é socialista, né? A vitória do socialismo, porque, enfim, não se sabia o que poderia acontecer com o Biden e os Estados Unidos podiam ser pior do que governados por um partido, por um projeto socialista,
por uma mulher. Então, exalando toda a misoginia, todo o machismo que caracteriza essa candidatura e esse campo político da extrema-direita. Seria uma vitória estrondosa que uma mulher, filha de imigrantes, enfim, fosse a responsável pela segunda derrota do Donald Trump. Seria incrível. E uma pesquisa que o nosso editor, o Ricardo, compartilhou com a gente aqui também, Rodrigo, do Financial Times, uma pesquisa de 2022, mencionava que 50% das pessoas com menos de 40 anos, ou seja, os adultos jovens em geral, como nós, que temos menos de 40 anos, têm uma percepção positiva do socialismo. O que o Trump está fazendo? Basicamente, voltando para o seu lugar de conforto, que é trazendo o espantalho do socialismo, espantalho, né? Que é um espantalho, não tem nenhuma chance. Ainda mais nos Estados Unidos. Ainda mais dos Estados Unidos, da Kamala Harris ter dar uma guinada nas políticas de Estado nos Estados Unidos, que são muito sólidas, na política exterior, na política econômica, né? Tem um Banco Central autônomo há um século, ou seja, impossível grandes guinadas na política americana, mas o Trump mobiliza esse fantasma, como ele é mobilizado aqui no Brasil também, é parte da estratégia da extrema-direita em todo o mundo. É impressionante como parece que são duas sociedades que não se conversam, né? Porque a Kamala é apresentada para alguns setores. Ah, que legal, ela é uma mulher, a primeira mulher que pode vencer. Aí vai o Trump e usa ao contrário. Olha, vocês vão deixar uma mulher governar o país? Porque ele fala, é uma socialista, e pior, uma mulher. Ele falou isso. Esse vídeo circulou muito hoje, é impressionante esse vídeo, é impressionante. E tem que circular mesmo, porque seria uma justiça histórica enorme, né? Ah, imagina, hein? Ele perder para uma mulher que ele não sabe lidar, ele não consegue, enfim, a misoginia transborda a hora que ele fala. Bom, passamos aí pelo tema da política internacional, vamos voltar para os temas do Brasil. Está chegando para conversar com a gente o Luiz Nassif. É um prazer ter sempre o Nassif com a gente aqui no ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Nassif. Boa noite, pessoal. Muito bem. Estou em Brasília ainda aqui, Rafa. Ah, está em Brasília. Bom, então você talvez tenha informações. Olha, depois de um tempo... Teve no Banco Central? É isso que eu ia perguntar. Se passou pelo Banco Central, porque depois de... Eu tive o Ministério dos Direitos Humanos, que eu acho que a economia só se reconstrói a partir do respeito ao cidadão. Muito bom. Olha, depois de um tempo em trégua, né? Um tempo de trégua que o Lula deu para o Roberto Campos Neto, o presidente voltou hoje a atacar o Campos Neto lá do Banco Central. Atacar, eu diria, criticar. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Luiz Nassif. Lula apresentou hoje resultados do novo PAC. Durante o discurso, ele criticou uma fala de Roberto Campos Neto, de alguns dias atrás, em que ele tinha reclamado do aumento do salário, um problemão. O salário no Brasil está aumentando um pouquinho. Vamos ver o que o Lula falou. Esse dia, o presidente do Banco Central deu uma declaração para a imprensa que eu não quis acreditar, Alckmin. Eu não quis acreditar. Um cidadão jovem, bem-sucedido na vida, diz o seguinte: esse negócio do aumento do salário mínimo e a massa salarial crescendo pode gerar inflação. Ou seja, significa que para não ter inflação é preciso o povo ganhar pouco? É preciso? Será que essa pessoa não tem respeito? Será que as pessoas pensam que alguém ganha um salário mínimo porque quer ganhar um salário mínimo? Será que alguém pensa que a pessoa é pobre porque quer ser pobre? Não. Não. Deu oportunidade a um pobre, como o povo deu a esse pernambucano aqui, que ele vira presidente da República. Nassif, a minha impressão, cada vez que o Bolsonaro aposta nas loucuras dele, que não são loucuras, nesse discurso, querem me matar, aí volta o Lula para a economia, para o debate da economia, juros, embate contra o Campos Neto. Será que é por aí? Como é que você analisa essa fala do Lula, Nassif? O que acontece com o Campos Neto é o seguinte: Campos Neto tira férias, vai para Miami, o dólar acalma. Acalmou. Um dia antes da volta do Campos Neto, o dólar começa a subir. Isso não é coincidência. O ponto central é o seguinte: você tem o mercado de dólares e você tem o mercado futuro. O mercado futuro não entra dólares. Entra operações de derivativos em que você faz apostas sobre como que o dólar vai estar daqui a um período X. E o Banco Central, ele tem responsabilidade de segurar esse mercado. Quando o Campos Neto está aqui, ele impede, ele proíbe o Banco Central de atuar. E daí atua junto com os parceiros dele aí do cartel da Faria Lima
para puxar as cotações. Olha, eu já passei por muito presidente do Banco Central. Eu nunca vi uma pessoa tão irresponsável, tão moleque que nem Campos Neto. O Campos Neto olha, mais cara de pau que ele, só o Tarcísio aqui em São Paulo, sabe? O que ele faz, ele mexe, veja bem, nesse jogo dele, ele cria insegurança para o investimento externo produtivo, cria insegurança para o importador, cria receios de aumento de inflação, porque o câmbio influi na inflação também, e tudo isso para inviabilizar o governo. Está nítido isso desde o começo. Ele quer inviabilizar. Na outra ponta, o Tarcísio, que é amigo pessoal dele, faz essa mutretagem fantástica da Sabesp para firmar pacto com o mercado e o país vai ser destruído. Agora, o Lula, ele tá, de um tempo para cá, ele está cada vez mais assertivo aí em relação a esses temas aí, sabe? E realmente aí essa questão, esse modelo de controlar tudo pelo câmbio, pela taxa de juros, isso aí acabou com o crescimento no mundo, não foi só no Brasil. Nós tivemos nos anos 50 aqui inflação, tivemos problemas cambiais, não tínhamos reservas cambiais, não tínhamos nada, o país explodia de crescimento. Quando criaram esse modelo, é um modelo que se fala o seguinte, pode vir inflação, então eu aumento a taxa de juros. Quando eu aumento a taxa de juros, eu crio um aumento da dívida pública. Daí não posso aumentar a dívida pública, eu tenho que cortar. Onde eu vou cortar? Eu vou cortar justamente naqueles fatores que induzem ao desenvolvimento relevante, que é educação, saúde, infraestrutura. Agora, o Lula, com essa objetividade dele aí, aliás, na conversa que eu tive com o ministro Silvio Almeida, ele conversa com o Lula, fala, eu não estou aqui para falar em nome do povo, eu sou povo, eu nasci. Ele está voltando às raízes aí. Vamos ver se isso aí resulta. Aliás, eu chamo a atenção de vocês para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que começa semana que vem, que pode ser um divisor de águas. Viu? Eles estão trabalhando aí há meses, aí, as universidades, institutos de pesquisa, para formar um plano de ação em cima dessa neoindustrialização que o Alckmin lançou, que até agora é um conjunto de princípios sem definir etapas. Né? Nassif, eu queria te perguntar, porque até aproveitando esse último tema que você levantou, é muito bom ver o Lula disposto a comprar certas brigas, né? Porque às vezes faz mediações, às vezes até algumas que eu acho que não são necessárias, mas quando ele entra na briga da política econômica, como eu disse o Rodrigo, ele tem acertado muito no geral, tá? E queria que a gente abordasse um tema, Nassif, se eu aprendi corretamente com as suas aulas de economia que você deu como jornalista especializado na área durante muitos anos, é impressionante a forma como se importa automaticamente o discurso que vem da análise da economia dos Estados Unidos para o Brasil. E eu explico porque nos Estados Unidos, que é uma economia que está com pleno emprego, com capacidade da produção industrial lá em cima, realmente, se você joga mais dinheiro na economia, circula mais dinheiro na economia, as pessoas vão comprar mais e isso vai gerar uma inflação que é chamada inflação de demanda, ou seja, tem mais gente querendo coisas, querendo produtos e esses produtos vão se tornando mais valorizados pela demanda que se gera em torno deles. No caso do Brasil, a nossa inflação, que é baixa, que é uma inflação baixa, não é uma inflação de demanda. A inflação no Brasil ela é basicamente uma inflação de custos e de preços administrados também, mas sobretudo de custos. Por quê? Porque para investir no Brasil, para ampliar, seja a produção agrícola, seja para investir numa fábrica, muitas vezes tem que ser importadas máquinas, insumos que são comprados no exterior em dólar. E a variação do dólar se dá por esse tipo de operação que o Campos Neto lidera, de criar permanente instabilidade política para que os investimentos em dólar saiam do Brasil e, como eu disse, piquem a mula para outro país, né? Então, Nassif, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque, de alguma forma, você que teve já em tudo quanto é veículo de comunicação importante desse país, de alguma forma se compra de barato esse discurso do Campos Neto. O que o Lula está fazendo é questionar esse discurso. É dizer justamente, olha, não é assim que funciona no Brasil. A nossa inflação não é uma inflação de demanda. Então, se as pessoas comprarem mais, não vai explodir a inflação. Parem de botar a culpa nos pobres. É muito corajoso do presidente Lula questionar essa espécie de linha editorial do jornalismo econômico brasileiro que insiste que mais dinheiro circulando no Brasil significa mais inflação. Aqui é interessante que o Banco Central, quando vem
o Armínio Fraga e cria as metas inflacionárias, eles criam em cima de uma planilha, de um modelo de planilha. Eu até escrevi um livro dos cabeças de planilha em cima disso. É um modelo que pega análise estocástica, né? É um conjunto de sofisticações que é o seguinte, se eles têm vários indicadores, se muda um indicador aqui, inclusive é um modelo para prevenir movimentos inesperados da economia. O inesperado você não tem jeito, surge uma guerra lá, explode o câmbio lá fora. Então, mas para que serve isso? Serve para articular o cartel da Faria Lima. Porque move aqui, ó, aconteceu aqui um negócio qualquer, um evento aqui. Daí a planilha de todos os bancos aí muda como um coral aí, como um coral. Muda, então eles aumentam a previsão de aumento do dólar. Então é uma forma de articulação do cartel. É uma loucura, porque não tem. Agora você vê, são liberais, são contra o Estado. Agora, quando você pega uma economia liberal, a base da economia liberal é o financiamento, é o crédito. E o que eles fazem é inviabilizar o crédito para as empresas do setor produtivo, inviabilizar para investimento. Para quê? Para jogar o dinheiro para o sujeito que acumula, para o capital financeiro. E é um modelo maluco, porque quando você deixa o dólar flutuar, você tem dois tipos de capital externo. Você tem o capital, aquele capital que vem para levantar empresas, e tem o capital que vem para especular. Esse tipo de oscilação só vale para o capital que vem para especular. É um horror isso aí, viu? Impressionante. Bom, gente, inclusive está tocando o telefone, espero que não seja o Campos Neto ligando. Assessoria de imprensa do Banco Central ligando para o Nassif aí. Luiz Nassif, em plena sexta-feira. Vamos liberar o Nassif, que ele está em Brasília. Não sei se tem Clube do Choro aí em Brasília hoje, fim de semana aí em Brasília. Obrigado, Nassif, pela sua participação aqui sempre com a gente às sextas-feiras no ICL Notícias, segunda edição. Abraço, gente. Valeu. Muito obrigado. Juliano, você sabe que começa amanhã o 3º Festival de Inverno do Cordão. Opa, nossos amigos. Isso, na cidade de Avaré, interior de São Paulo. O evento é gratuito, terá painéis sobre política, literatura, apresentações musicais, gastronomia e a inauguração da nova livraria da editora Contracorrente. E você sabe quem é que vai estar lá? O nosso Eduardo Moreira. Ele vai participar da discussão sobre política às 16h30, junto com o Lira Neto, né, que escreve várias biografias, com a Manuela Dávila, José Sócrates, o português José Sócrates, e o professor Alisson Mascaro. Além dele, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Silvio Almeida, que o Nassif acabou de citar aí, também vai participar da abertura desse importante festival, que acontece amanhã, dia 27 de julho, das 14 até 22h30, como eu disse, na cidade de Avaré, Rua Virgílio de Araújo Valim. Fica o convite para a turma de Avaré comparecer, né? Uma delícia esse festival. Ano passado eu tive uma mesa também com a Bel Coelho, com o Lira Neto também estava lá. É uma delícia, é um complexo de cultural em torno da editora Contracorrente, onde fica o prédio da editora Contracorrente. Muito bacana, vai estar muita gente boa, hein? Essa aí vai ser duro de perder. Eu estava agendado para ir, mas infelizmente surgiu um compromisso de última hora, não deu. Fica o convite para a turma, então, comparecer lá a Avaré nesse sábado. E parabenizar o nosso querido Rafael Valim, que é o dono da Contracorrente. Dono da Contracorrente e é quem investe boa parte dos lucros que uma editora consegue ter hoje no Brasil nesse projeto maravilhoso. Um beijo, um abraço para o Rafael Valim, nosso grande amigo. Conheço também, grande personagem. Bom, comunidade do ICL, vem aí a segunda turma do Empreendedor Mestre. É um curso inédito no Brasil que une ciência, métodos comprovados e os maiores especialistas em temas como marketing, finanças, gestão de pessoas. Eduardo Moreira vai ensinar algumas habilidades e competências para alavancar o seu negócio, fugindo das tradicionais receitas prontas, desses coaches. Tem um agora que quer ser prefeito, um coach desses aí, esses coaches de fim de semana. Bom, para celebrar essa conquista com a nossa comunidade, convidamos todos e todas para a aula inaugural dessa segunda turma de Hackeando o Sistema, que é um evento online gratuito e acontece no dia 28 de julho, ou seja, no próximo domingo, às 8 da noite. Para se inscrever, acesse, está aí na tela, ó, icln2.com.br. Não perca essa oportunidade, essa é a sua chance de fazer parte da comunidade de empreendedorismo que mais cresce
no Brasil. E, Juliano, E tudo a ver com o que a gente estava falando antes sobre o sistema, né? Existe o sistema ou não existe o sistema? Claro que existe o sistema. Existe o sistema político e econômico que foi pensado, montado, estruturado para manter as coisas como são. Tem que hackear o sistema, como o Eduardo Moreira propõe. Agora, quem é capaz de fazer isso somos aqueles que defendem a democracia, os direitos sociais, e não a turma que está defendendo garimpeiro e desmatador na Amazônia, né, Rodrigo? Milícia. E milícia. Não e coisa não são pior. esses não são antissistema. Isso aí é o próprio sistema É o próprio. corroendo a democracia brasileira. Gente, sexta-feira eu agradeço, Juliano. Foi um prazer, Juliano. Parafraseando Chico Pinheiro, sexta-feira, graças a Deus. Graças a Deus. Aproveitem o final de semana com moderação. É isso aí, como diz a Gabi, né? Que segunda-feira está de volta. A gente volta com o nosso noticiário a partir de 7 da manhã na segunda-feira e série Notícias Segunda Edição a partir de 6 da tarde aqui na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para todos. Obrigado, comunidade. E até segunda-feira. Faltam só 2 dias para a data tão aguardada, 28 de julho, um domingo, 8 horas da noite, a aula inaugural da nossa segunda turma do Programa de Formação em Empreendedorismo e Negócios Empreendedor Mestre, programa com os maiores professores e professoras do Brasil e que tem a primeira aula aberta, gratuita, pública, para todo mundo poder assistir. E uma aula cheia de conceito prático para você poder aplicar na sua vida, para o seu negócio, para a sua caminhada empreendedora, que eles vão fazer muita diferença. Um abraço e até breve, hein?